Se você frequenta uma escola, universidade ou quer passar num concurso, você deve estudar muito. Mas nem sempre as pessoas param para pensar em como elas estudam. Será que você está estudando do jeito mais eficaz? Ajude o Minutos Psíquicos a crescer nos apoiando no Patreon. Você pode ganhar ilustrações nossas e, se muita gente ajudar um pouquinho, podemos fazer mais vídeos por semana. E não esqueça de conhecer também a Loja Psíquica. A maneira como você realiza os seus estudos pode ter uma grande influência no seu desempenho. E já fazem anos que psicólogos vêm pesquisando quais são as formas mais eficazes de estudar. Vamos analisar hoje o quanto as pesquisas científicas indicam que algumas técnicas de estudo realmente podem melhorar a sua aprendizagem. Algumas você já deve conhecer e usar, outras não. Primeiro, as más notícias. Apesar de serem de longe as técnicas mais usadas, sublinhar ou destacar trechos, reler o material ou fazer resumos provavelmente não vão turbinar muito a sua aprendizagem. As pesquisas indicam que, apesar de serem algumas das técnicas mais simples e que menos tomam tempo, quando pessoas usando essas técnicas são comparadas com pessoas que apenas leram um material de estudo, o desempenho é geralmente muito parecido. Elas também têm se mostrado menos eficazes que outras técnicas de estudo. Destacar trechos pode, inclusive, prejudicar a aprendizagem. Isso vai depender das regras que a pessoa usa para destacar. Mas o uso dessa técnica pode levar a uma aprendizagem mais fragmentada do material e dificultar que inferências mais abstratas e complexas sejam feitas a partir do material como um todo. Fazer resumos é a melhorzinha dentre essas três, mas as suas principais desvantagens são o treinamento extensivo necessário para dominar a técnica e a sua menor eficácia quando comparada com outras técnicas. O questionamento elaborativo é uma técnica na qual a pessoa gera uma explicação do porquê uma afirmação é verdadeira. Por exemplo, se você estiver estudando biologia, poderia elaborar uma resposta para o seguinte questionamento: por que alguém nasce com síndrome de Down? As pesquisas mostram que essa técnica tem uma utilidade moderada, já que, embora aumente a aprendizagem para diferentes faixas etárias e seja de baixo custo, parece se aplicar especialmente para conhecimentos factuais, mas não tanto para coisas mais complicadas. Uma técnica parecida com essa e que também tem uma utilidade geral moderada é a da autoexplicação, na qual a pessoa deve explicar alguma parte do que está fazendo enquanto realiza uma tarefa de estudo. Por exemplo, enquanto alguém realiza uma conta matemática, poderia ser pedido que ela fosse explicando para si mesma o porquê está fazendo cada uma das coisas que fez até concluir a conta. Essa técnica é aplicável a muitos formatos e temas de estudo, mas toma mais tempo e não se sabe ainda muito bem a durabilidade dos efeitos dela na aprendizagem. Agora que já demos as más notícias, vamos às notícias piores ainda para quem é preguiçoso. Uma das técnicas de maior utilidade é fazer testes sobre o assunto. As pesquisas têm indicado que essa técnica leva a um melhor desempenho em diferentes temas, tarefas e faixas etárias, além desses efeitos serem mais duradouros. A prática distribuída também é uma técnica de alta utilidade. A ideia aqui é distribuir o estudo em intervalos de tempo mais espaçados, em contraposição a deixar tudo que você precisa estudar para a última hora. A longo prazo, a aprendizagem do conteúdo é muito mais duradoura e completa quando o estudo dele é melhor distribuído em um intervalo de tempo do que quando todo o conteúdo é estudado de maneira massiva em poucas ocasiões. Então, quem está no topo do ranking de técnicas de estudo mais eficazes são as técnicas de fazer testes e prática distribuída. Depois vieram as técnicas de questionamento elaborativo e autoexplicação. Por último, algumas das técnicas mais usadas, como as de resumo e releitura. Quem ficou na lanterninha foi a técnica de destacar ou sublinhar trechos. É curioso que as técnicas mais usadas pelos estudantes estão entre as menos eficazes. Talvez isso ocorra porque são as mais intuitivas, tomam menos tempo e que exigem menos esforço,
enquanto que técnicas como fazer testes, embora estejam entre as mais eficazes, exigem um maior esforço cognitivo. Outras técnicas que apresentam uma utilidade moderada de acordo com as pesquisas são as de prática intercalada de assuntos, imagem mental e mnemônica de palavra-chave. Claro que algumas dessas técnicas podem funcionar melhor para algumas pessoas e pior para outras, mas o que expomos aqui tem a ver com o quanto essas técnicas costumam melhorar a aprendizagem ou não para a maioria das pessoas, assuntos e intervalos de tempo quando comparadas com a simples leitura de um material. Se gostou do vídeo, curta, compartilhe ele nas redes sociais, marque seus amigos para eles melhorarem os hábitos de estudo e se inscreva no nosso canal.